Olá pessoal, bom dia a todos. Ah, meu Hoje, Deus! terça-feira, 21 de julho de 2026, estou gravando esse vídeo aqui agora para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu estou aqui até aberto no livro de Jeremias, em onde alguns versículos muito conhecidos da palavra de Deus, né? No capítulo 18, que fala sobre o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Então vamos ler alguns versículos aqui, né? Para a meditação da nossa vida nesse dia. Versículos de um a partir do primeiro versículo, até ver até onde a gente vai aqui, fala o seguinte: ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. No momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então nós estamos vendo aqui esses versículos que falam sobre descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro no versículo 2 fala o seguinte, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro. Aí observou que o oleiro fazia um vaso de barro. O vaso partiu-se nas mãos do oleiro, o qual o refez. Porém, diferente do vaso anterior, esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Olha só que importante é. Primeiro, nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Segundo, falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar seu propósito original para a nossa vida. Terceiro, Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida, fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, é Deus que molda nossas vidas, é Deus que guia os nossos caminhos, é Deus que conhece todos os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo. Continuando aqui, lá no versículo 8 fala o seguinte: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Deus, ele quer do homem, da mulher, um arrependimento, né? Reconhecer que Deus é Deus, reconhecer que somos feitura dele, reconhecer que ele merece ser adorado. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes o ser humano esquece que existe um Deus supremo, um Deus que está acima de todas as coisas, que merece toda a honra, um Deus que merece toda a adoração, todo louvor.
O versículo 8 fala sobre isso. Se tal nação contra a qual falar se converter, aqui que estava em um caminho se converte, volta pelo outro caminho, né? Não está mais vivendo aquela vida de devassidão, aquela vida de pecado, aquela vida de escravidão de pecado, mas ela é transformada através da palavra de Deus. É, a palavra arrepender aqui significa compadecer-se, mudar de intenção e propósito ou reconsiderar. Deus é livre para mudar suas decisões e ajustar seus assuntos conosco conforme o nosso modo de considerar o seu perdão ou as suas advertências de castigo. As coisas da vida não são predeterminadas e inalteráveis, nem sequer na mente de Deus. Ele considera as mudanças espirituais da pessoa, embora Deus, quanto à sua natureza, não mude em si mesmo. Ele muda, se quiser, de ideia e altera suas promessas e advertências já anunciadas. Nunca devemos aceitar uma teologia que negue a Deus essa sua liberdade soberana. Então Deus é soberano, ele faz como ele quer, na maneira que ele quer, como ele quiser agir em nossas vidas, ele fará sempre o melhor por nós. Basta nós obedecermos a tua palavra, basta nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui purifica o homem, que faz o homem reconhecer que ele é dependente, ele precisa de Deus na sua vida, ele precisa das promessas de Deus em sua vida, ele precisa aceitar a Cristo como o único, eterno, suficiente Salvador da tua alma. E se não houvesse, se houvesse outro caminho, seria fácil, né? Mas só existem dois caminhos: ou o caminho da salvação, ou o caminho da condenação eterna. Então, que você seja inteligente, que você haja com inteligência, que você venha aceitar Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador da tua alma. Pense nisso. O Senhor ainda está te dando oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Esse que vos fala nesta hora está dando a oportunidade, tendo a oportunidade de falar desse amor de Cristo por enquanto, né? Temos essa liberdade aqui no nosso país de falar na palavra de Deus, mas sabemos que enquanto estivermos aqui, enquanto Deus permitir, nós estaremos falando do amor de Cristo, nós estaremos pregando a palavra de Deus, a palavra que transforma o homem de uma velha criatura para uma nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Que você venha pensar nisso, que você venha meditar nessas palavras, que você venha pedir a Deus graça e sabedoria para viver em novidade de vida. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua terça-feira, o restante de semana. Eu não sei em que hora que você vai poder ver este vídeo, mas que seja abençoado por Deus em nome de Jesus Cristo e que a paz de Cristo venha reinar em sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, em todos os momentos de sua vida. Que você seja abençoado em nome de Jesus. A paz de Cristo. Deus abençoe.